Boa noite a todos. A gente aprende com o tempo na doutrina espírita, até mesmo quem não é frequentador ou estudioso, que nada acontece por acaso. E quando Pedro fez o convite para o estudo, ele faz com uma certa antecedência, e eu tenho, não sei se é defeito, né, ainda não me defini, eu não consigo pensar com longos períodos de tempo, de distância. Eu vou vendo a data se aproximar, a gente vai orando. E aí o tema que me veio foi o capítulo 6º dessa obra, Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito de Emmanuel, que são vários trechos do Evangelho que são retirados e são feitos os estudos. E quando eu me deparei com este tema, esforço e oração, e hoje, chegando aqui, a gente viu o esforço, né, para reunir todos. O Pedro veio falar de um trabalho que é realizado, o esforço para fazer toda a tecnologia funcionar. E a gente sempre começa um trabalho com o quê? Com uma oração. Então, esforço e oração é o que nos move. Quando a gente acorda, a gente não tem vontade de agradecer. Para quê? Para depois vir o esforço, vir o trabalho. E, juntamente com este tema, eu me lembrei, eu tenho feito um estudo da obra Os Mensageiros, escrito por André, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito, né, de André Luiz. E André Luiz, nessa obra, ele relata a sua incursão lá em Nosso Lar, no Ministério das Comunicações, aonde é esclarecido a ele todo um trabalho que é realizado em nosso lar para nós aqui encarnados, a preparação dos desencarnados que virão para nos auxiliar. E aí a gente pensa como que tudo é feito de uma forma perfeita e a gente não se dá conta. Essa obra, ela foi publicada 4 anos depois dos Mensageiros. Os Mensageiros foi em 1944, a publicação. Então, a gente vê há quanto tempo que a espiritualidade já vem trabalhando para nos auxiliar e a gente, às vezes, vive achando que tudo que acontece é sorte, tudo que acontece, eu fiz por merecer, não nos atentando para o trabalho que é realizado. E a oração. E esses slides eu fiz tirando alguns trechos de um discurso, de uma reunião, de uma assembleia, onde o trabalhador que recebeu o nome de Telésforo, ele faz nesse ministério. E ele chamando a atenção da necessidade de oração e trabalho. E desde a época da publicação até hoje, a gente vê como esse tema é importante e como nós temos nos esquecido disso. Então, Emmanuel trouxe para nós o que Nosso Lar já trabalhava e, com certeza, continuou trabalhando, assim como muitas outras colônias. E o trecho retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. Essa passagem se deu depois que Jesus curou, conversou, orientou toda aquela multidão que o seguia, fez a divisão dos pães e dos peixes, saciou a fome física, saciou a fome espiritual. E então ele sobe ao monte para orar. E é com base neste pequeno trecho que Emmanuel nos traz a orientação. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Então ele começa a dizer que existem diversas religiões que foram criadas por nós, pois Jesus não criou religião alguma, e religiões que retiram, os seus trabalhadores do convívio social. A gente ouve falar aqueles monges que fazem aqueles retiros, aquelas freiras que não convivem com ninguém, só entre elas.
E aí Emmanuel nos chama a atenção para essa situação, que também foi observada por Telésforo quando do seu estudo lá. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Você pode passar para mim? Esforço e oração é o nosso tema. Aí, o primeiro pedacinho que eu retirei. Telésforo diz o seguinte para os ouvintes: toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Isso foi um trecho retirado do capítulo 5º. Então, o que eu pretendi trazer com esta orientação de Telésforo? É que até mesmo as religiões, as orientações, elas devem progredir, assim como quem está trabalhando nessa religião ou nessa orientação espiritual. Porque nós somos seres o quê? Em progresso constante. Todos nós aqui estamos reunidos para quê? Para escutar um ensinamento de Jesus, para interpretar, para depois nós levarmos isso para o nosso dia a dia e nos melhorarmos. Assim também as religiões. E aí a gente vê, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, quando a gente vê no Evangelho, que o homem não foi criado para viver em isolamento. Por isso, nós temos que estar sempre progredindo, sempre crescendo. Pode passar, por favor? Aí vem a necessidade do trabalho. Concordamos que a reverência ao Pai, a oração, a dedicação espiritual, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. E aí, continuando, a gente vai compreendendo qual o objetivo dessa orientação. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas. Ele nunca ficou distante, só orando, sem estar junto com o povo, com os seus discípulos, com todos aqueles que o seguiam. Com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então, Jesus sempre trabalhou e orou. Ele não ficou simplesmente, num templo, numa casa, num determinado lugar sozinho, só em oração, só em contemplação. Não. Ele nos mostrou que precisamos ser o quê? Proativos. Não adianta orar e nada fazer. Mas tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu não faço mal a ninguém, eu fico em casa, em oração, eu rezo para todos os meus familiares, para meus vizinhos, meus colegas de trabalho, para todo mundo. Eu tenho um caderno que eu faço oração por todos. Mas o que você está fazendo de bem? Por meio da oração a gente pede, a gente agradece e a gente glorifica. Mas o que a gente está fazendo? Qual o esforço que a gente está tendo para nos melhorar? Porque não basta ficar orando e não produzir e não realizar. Nós estamos em constante o quê? Progresso. É impossível estagnar. Nenhum de nós irá parar. Mesmo que a gente diga, eu não vou mais acreditar em Deus, eu não vou mais em casa espírita, eu não vou em centro religioso algum, eu não acredito em mais nada, mesmo este ser, ainda em desequilíbrio, ele vai evoluir. Porque é um determinismo, ninguém vai deixar de evoluir, ninguém vai deixar de crescer. Ninguém, isso é um fato. Por isso, nós encarnamos várias vezes. Porque as oportunidades nos são postas. E Telésforo quis dizer nos mensageiros exatamente isso. Vários espíritos vieram, encarnaram com uma tarefa e falharam.
Assim como nós, talvez, em alguns pontos, nos comprometemos e também falhamos. Por isso a necessidade do trabalho constante e da oração. Todos nós aqui hoje estamos o quê? Todos voltados para esse estudo. Tem o trabalho aqui, tem o trabalho lá. A nossa preparação, a psicosfera que nós estamos aqui hoje é toda voltada para o trabalho. Sem que nos esqueçamos de orar. Quantas vezes por dia a gente ora? Não é quantas vezes no dia a gente pede, não. E quantas vezes no dia a gente ora? A gente agradece, a gente glorifica. Às vezes há necessidade de pedir. Mas quantas vezes a gente faz? E qual o trabalho que a gente vem realizando para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral? Continuando, despedida a multidão, terminando o esforço diário, Jesus estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Então, aqui Emmanuel nos mostra que mesmo Jesus trabalhando, orando, havia necessidade do descanso. Nós precisamos do descanso físico, porque durante o nosso descanso físico, o nosso espírito continua a trabalhar. Por isso a importância de, antes de dormir, fazermos uma oração, pedindo que a espiritualidade amiga vele pelos nossos sonhos, vele pelo tempo que estamos dormindo, para que não retornemos a lugares, a épocas que outrora frequentamos, vivenciamos, e com isso tenhamos dificuldade de nos melhorar. É importantíssimo essa prece antes de dormir. E às vezes a gente está tão cansado, a gente começa a orar, começa a rezar e aí acaba dormindo. Quanto é importante selecionarmos o que assistir antes de dormir, para quem tem o hábito de ver TV, para quem está no celular, para quem está no computador, assistir programas, eventos, lives edificantes que vão orientar o nosso sono. Porque tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente presenciar antes do sono vai ser o que vai conduzir o nosso pensamento, o nosso sentimento. Pode passar. Então, em Mateus 7 e 8, tem exatamente esse trecho. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. O buscai e achareis é o princípio da lei do trabalho, da lei do progresso. Nós precisamos trabalhar para progredir. A gente pede por meio da oração. A gente busca por meio do trabalho. E aí nós vamos bater a porta e ela se abrirá para nós. Então, se a gente fica numa posição ociosa, cômoda, como que a gente quer progredir? Vamos progredir, mas talvez não nessa encarnação. Teremos que repetir. Então, não é melhor, se a gente já está tendo conhecimento, se a gente está tendo esclarecimento, começar agora? Por que a gente vai deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Ajuda-te, que o Senhor, que o céu te ajudará. Vamos fazer a nossa parte para que a gente consiga o apoio necessário. Nós não estamos sozinhos. Aquela ideia que surge na mente da gente, uma intuição, são espíritos bons que nos orientam. No Evangelho tem uma passagem, um exemplo que a espiritualidade traz, que às vezes dizendo, mostrando como que o homem de fé ele age. Aí diz que um homem estava no deserto com muita sede, cansado, e não estava vendo água, sinal de nada. E aí ele, desfalecido, vem à sua mente, olha, anda mais um pouco que você vai encontrar água, você vai encontrar um local para você respirar, beber uma água, descansar. E aí ele levanta e começa a andar. E aí ele percebe, a água, aquele regalo,
e ele vai até lá. O homem de fé, o que ele vai pensar? O que ele vai fazer? Ele vai agradecer a intuição recebida, a orientação espiritual recebida. Obrigado por eu ter tido forças para ouvir a intuição, a orientação recebida. Obrigado por eu ter forças para caminhar e então lá chegar. Agora, e o homem, nós que não temos fé? Ainda bem que eu tive essa ideia de andar mais um pouquinho. Olha a sorte que eu dei. Lá andei mais um pouquinho e encontrei. E não consegue perceber o quanto foi ajudado. E às vezes a gente é assim. A gente acha, ai, nossa, dei uma sorte danada, passei por ali, encontrei que o Franco precisava falar com ela. E a gente não vê que tudo é programado. Todos os nossos passos, o estar aqui hoje, o fazer esse estudo, o ouvir esse estudo, o preparar esse estudo, tudo é programado. A gente não se dá conta. Aí o que acontece? Por não se dar conta dessa ajuda, por não saber que basta pedir, buscar, que a porta vai se abrir, as pessoas estão descontroladas, desequilibradas, com as suas emoções completamente fora de si. Hoje em dia, a gente percebe os trabalhos que vêm sendo realizados, os trabalhos que vêm sendo divulgados, tudo buscando o quê? Equilíbrio. As pessoas hoje estão muito que afoitas, é tudo para ontem, ninguém tem paciência, ninguém tem tolerância. Todo mundo acha que tudo de errado acontece com ela, né? Eu acho que aconteceu comigo porque Deus esqueceu de mim. Ficamos nos vitimizando, ficamos o tempo todo achando que a culpa é do outro. O doutor Delano falou disso hoje na rádio. A gente nunca procura a resposta nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E com isso, esse descontrole. Aí vem ansiedade, vem depressão, vem suicídio, vem a impaciência, vem os problemas familiares, os problemas no trabalho. Por quê? Porque a gente está esquecendo que não é sentar, ajoelhar e orar. É arregaçar as mangas e procurar trabalho. Mas eu não tenho tempo. Temos tempo. Hoje em dia a gente está com o celular o tempo todo mundo tem celular. Acho que a única pessoa que não tem é minha mãe, porque não pode ter por causa do marca-passo, mas todo mundo tem. Então, você manda uma mensagem, você liga. Você está no vizinho, grita para a sua vizinha, e aí, está tudo bem? Às vezes está na porta de casa e a gente não tem tempo para parar ali e falar um oi. E assim a vida vai nos levando. Ao invés de nós levarmos com prudência, com equilíbrio, a gente vai se deixando levar. E o dia do despertamento, nós vamos sofrer pelo tempo perdido. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Pode passar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação, desculpa esse acento que não tem, tá? Mas às vezes o computador escreve o que ele quer, da renunciação ao inferior. E ninguém, tá? Ninguém, nenhum de nós, espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para crescer. E muitas das vezes, o suor, o esforço, o cansaço, a dor, as lágrimas são necessárias para o nosso crescimento. E quando a gente encarna, a gente já sabe o que a gente vai passar. Às vezes, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, nós podemos diminuir, amenizar as nossas provas. Por isso devemos sempre praticar o bem. Não para amenizar as provas, para a gente ter força de enfrentar. E quando enfrentar de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila. Pode passar, Pedro, por favor.
Porque a gente tem que esquecer ou mudar o nosso pensamento. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso. Mas a Terra é o planeta de provas e expiações. Todo mundo está aqui para sofrer. Ninguém aqui está para ser feliz, ninguém aqui está para conviver. Todo mundo vai ter problema. Então, que cesse essa concepção destinada a quedas lamentáveis e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Isso foi Telésforo falando isso em nosso lar para os desencarnados, que iriam encarnar para nos ajudar. Então, que eles lá já estavam sendo trabalhados para que não cheguem aqui pensando, eu nasci para sofrer, tudo meu aqui dá errado, nada que eu pego para fazer dá certo. Preparemo-nos para a concepção eficiente e indispensável. Nós temos que fazer e fazer o nosso melhor, de forma eficiente, de forma séria, de forma segura. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Muitas vezes a gente fica pensando também, né? Não, eu estou pagando alguma coisa que eu fiz lá atrás, tudo que me acontece aqui é o que eu fiz de errado, e a gente coloca a culpa no passado, esquecendo que as nossas ações hoje também interferem. É claro que temos contas a acertar, mas que isso não nos mova. O que nos mova seja melhorar, melhorar, melhorar. Com estudo, estudo, estudo. A gente ouve muito, né, a fala do Chico, quando ele fala com o Emmanuel que ele está cansado, né, que ele pode parar, que ele estava cansado de psicografar, e o Emmanuel fala com ele, disciplina, disciplina, disciplina. Só que isso porque era para Chico. Para a gente é estudo, estudo, estudo. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Tolere, tolere, tolere. Porque para Chico bastava disciplina, agora para a gente é muito mais. Mas tudo na vida a gente tem que ter disciplina. A gente não faz isso em casa? A gente não orienta os filhos, os sobrinhos, os netos? Olha, tem horário de escola, olha, você tem que fazer o dever, o horário da aula é esse, você tem que tomar banho, você tem que almoçar, os que estudam à tarde, tem a hora do lanche, tem a hora... Tudo tem uma ordem. E por que que para a nossa evolução, para a nossa melhoria não vai ter? Mas eu não tenho tempo de ficar lendo livro, não. Mas tem tempo de ficar no celular. Então, pesquise no celular. Essa pandemia trouxe, né, diante de tantos problemas, trouxe as lives. A gente escolhe o conteúdo. A gente escolhe ouvir o Gotas todo dia, às 18 horas. Gente, 5, 10 minutos. Não é 1 hora, não é 2. Você pode estar lavando uma louça e estar escutando a Cristina falar. Você pode estar pintando. Nos esforçar para ouvirmos palavras edificantes que possam nos melhorar. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Então, não só trabalhar, não só orar, é orar e trabalhar. No Livro dos Espíritos, na questão 767, Kardec pergunta, né, resumidamente, não com as palavras dele, se o homem foi feito para viver sozinho, em isolamento, sem convívio com ninguém. E a espiritualidade diz que, logicamente, que não. Que o homem foi criado para viver em sociedade e, junto com os demais, crescerem e evoluírem. Se a gente ficar sozinho, como que a gente vai ter força para melhorar? Porque a gente não teve ninguém que discorda da gente, não teve ninguém que concorda, não teve ninguém que nos critica, não teve ninguém que nos alfineta. É muito fácil, a gente vai viver sem problemas. Aqui não é possível. Chegaremos em mundos onde será possível, mas aqui não será. Na atual encarnação, nós precisamos viver em sociedade. Por isso, as pessoas com depressão, se não tratadas, o quadro vai se agravar. Porque ela está sozinha. Ela não recebe ajuda. E ela não recebendo ajuda, como que ela vai se melhorar? Aí a gente, no nosso comodismo, falou assim, mas eu tentei ajudar. Falei assim, você precisa de alguma coisa? Falou que não, peguei, deixei. Até que ponto a gente pode deixar? Mas eu não posso interferir no livre-arbítrio dela. E quem diz que o livre-arbítrio dá direito da gente fazer o que a gente quiser?
A gente tem o direito até certo ponto. Então, a gente vendo que a pessoa está doente e precisa de ajuda, não é uma questão de interferir, de intrometer, é uma questão de quê? De caridade, de solidariedade. E a pessoa depressiva, ela não tem condição, ela não tem forças de melhorar. Sozinha, não. Isso aí não sou eu que estou falando, são os estudos que mostram. Quem sou eu para entrar no ramo da medicina? Mas a gente lê que a pessoa sozinha ela não dá conta. Às vezes precisa de medicamento? Precisa. Mas ela precisa muito mais de um apoio espiritual do que propriamente material. Ah, mas a minha vizinha, ela é evangélica, metodista, eu não posso sentar lá e ficar falando de espiritismo. Quem disse que você tem que falar de espiritismo? A gente, para falar de Deus, a gente não precisa de atrelar a nossa fala a qualquer tipo de religião. Você pode sentar e conversar qualquer outro assunto. E não necessariamente falar de Chico, falar de Emmanuel, falar de Telésforo, falar de... Não! A gente pode auxiliar. Vamos assistir uma live junto. Qual o tema que você gosta? Você gosta de cozinhar? Vamos ouvir alguma coisa de cozinha. Você gosta de artes? Você gosta de história? Você gosta de quê? De literatura? Vamos pegar uma obra, vamos estudar junto. Não precisa de tentar obrigar a pessoa a seguir o que a gente quer. Nem sempre quem está ajudando está com a razão. A gente tem que ir, a gente tem que nos oferecer e deixar que a espiritualidade haja e não impor. Ah, não, você tem que ser espírita, porque essa sua religião não vai te levar a lugar nenhum. Essa religião acredita em céu e inferno, em demônio, você para com isso, que isso não dá certo. Não, não é assim. A gente está ajudando? Não, a gente está trazendo mais tumulto. Porque o que importa é o quê? É a gente ser feliz com as opções que a gente fizer para viver bem em família, viver bem em sociedade, trabalhar, orar. A criatura que apenas trabalhasse sem método, sem disciplina, sem orientação, sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, ajoelhada, prostrada, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Então, a gente observa nas lições de Emmanuel que tudo nos leva ao equilíbrio. Nem só trabalhar, nem só orar. Se a gente puder fazer os dois de uma forma equilibrada, de uma forma serena, de uma forma tranquila, a oração, ela vai iluminar o nosso trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, a gente precisa orar e precisa trabalhar no bem. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em nossos sentimentos mais nobres, a fim de orarmos à parte, em separado, só a gente mesmo, recordando o Senhor. A oração, ela vai nos trazer paciência, coragem, fé, determinação. A oração não vai nos trazer os números da Mega Sena, não vai trazer para a gente o sorteio de um carro no final do ano, não vai trazer para a gente uma casa dos nossos sonhos. Não. A oração vai nos dar força de seguir o nosso caminho, atender às necessidades materiais que precisamos, não a que queremos, e então seguirmos em frente. Por isso, a importância de orar e trabalhar. Isso, os mensageiros já mostram a preocupação de nosso lar. Nós vamos ter o livro, o filme, agora o 2 já está sendo gravado, não sei se já terminou, Nosso Lar 2. E aí aquele ator que faz o André Luiz, numa entrevista que ele deu, ele falou que ele teve um contato com o André Luiz. E aí ele falando que nessa parte, nesse Nosso Lar, na segunda parte, que vai ser dos mensageiros, ele falou assim, olha,
Você pode contar, mas eu já não estou nesta fase há muito tempo. Mas é importante para a gente, porque a gente está caminhando ainda. Então, André Luiz padeceu longos anos, sofrendo até compreender o que tinha acontecido com ele, para depois ele chegar em nosso lar, para depois ele baixar a vaidade, baixar, né, a sua bola, deixar de se achar o centro das atenções, limpar a sujeira dos doentes, para então ele começar a compreender. E se ele conseguiu compreender, por que a gente não vai com toda essa informação que a gente tem? Nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e não simplesmente deixar a vida levar a gente. Pode passar. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, e os corações jamais sentiram o que preparei para você. Porque nós só vamos ver, ouvir, sentir o que nós estivermos preparados. Porque nós não temos condição hoje de compreender tudo. Olha como que a medicina já avançou, olha como a tecnologia já avançou, e para nós é assaltos o quê? Pequenos. Pequenos. Nós não temos como saber de tudo, compreender tudo, nem na época de Jesus. Jesus já dizia, vocês não têm condição de saber de tudo agora. Os próprios discípulos que conviveram com ele, que aprenderam com ele. Mas um dia vai chegar o Consolador, vai chegar a revelação, e aos poucos vocês vão conhecendo. Mas que nós nos preparemos com oração e trabalho para um futuro que não é o agora, é do nosso retorno. Nós estamos aqui numa estada curta. Ah, nossa, fulano viveu só 30 anos, viveu só 80 anos, viveu só 100 anos. O nosso destino é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que essa contabilidade. E quando a gente tiver a certeza disso, as nossas emoções estarão mais bem controladas. Porque não é só o hoje. Nós convivemos com quem a gente precisa, nós moramos aonde precisamos, nascemos onde precisamos, e vamos tirar daí o trabalho, o esforço para nos melhorarmos. Muito obrigada pela atenção, tenham todos uma ótima semana, um excelente feriado, que no aniversário da cidade nós vibremos por Leopoldina. Tem tantas pessoas em sofrimento, tem tantas pessoas ansiosas, deprimidas, e a gente vai visitando as casas espíritas, não sei se vocês têm percebido, todas as casas estão cada vez mais cheias. E a gente observa antes da pandemia e depois da pandemia, e a gente vê como as pessoas estão procurando ajuda, como as pessoas querem se melhorar. E aqui é um ambiente de luz, onde estamos todos nós na mesma vibração. Por isso que a gente consegue ficar aqui, ouvir, ter paciência, né, com a pessoa que está falando, que muito mais precisa ouvir. Então, que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigada pela atenção. Tenham todos uma ótima noite.